tarde a todos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Que essa palavra possa encontrar o solo fértil no seu coração. Que a palavra de Deus possa encontrar um solo fértil e vir uma árvore frondosa e que se expanda e que possa florescer e frutificar em seu coração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti, Senhor, este vídeo, Pai. Senhor, eu declaro que Tu és meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Pai, minha vida é para Te honrar, Te glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus, que morreu por mim naquela cruz, que se ofereceu como sacrifício santo e perfeito naquele madeiro, Pai. Senhor, eu Te glorifico, Pai. Eu peço a presença do Senhor Espírito Santo de Deus aqui. Senhor Espírito Santo, inunda-nos com a Tua glória. Vem com Teu poder, vem com Teu poder curador, com Seu poder transformador. Senhor Espírito Santo de Deus, que esta palavra possa trazer luz aos nossos corações. Senhor Espírito Santo de Deus, eu Te entrego o controle total deste vídeo. Usa-me conforme lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos ler o último capítulo de Daniel, que é Daniel 12, né? Onde Daniel vem descrevendo várias situações as quais ele passou, e os capítulos de 7 até o capítulo 12 refere-se a visões que Daniel teve, né? Enquanto ele estava ali na Babilônia. E por algum motivo, após o término do exílio dos judeus da Babilônia, Daniel ele continuou ali na Babilônia, ele não voltou para casa, provavelmente porque ele era muito idoso, né? Porque o exílio deles durou 70 anos e quando ele foi para ali, ele era jovem, né? Mas provavelmente tinha uns 20 anos ou mais. Então a idade dele já era avançada. Nós não sabemos o motivo, né? Nem porquê, nós só podemos fazer conjecturas, né? Pensar o que poderia ser. Mas vamos dar continuidade aqui. O tempo do fim. Daniel 12, 1. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão. Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente, como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Aqui Gabriel vem falando, né, sobre os sábios que brilharão intensamente. São aquelas pessoas que conduzem o povo de Deus a uma fé verdadeira, a uma fé real, que através da sua vida, da vida dedicada a Deus, faz com que muitos se acheguem ao Senhor, faz com que muitos reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que levam líderes cristãos, líderes espirituais, que fazem com que as pessoas reconheçam que só há um único Deus verdadeiro e Jesus Cristo veio como homem neste mundo, padeceu para que houvesse salvação para nós. No livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse ele faz várias referências, como eu já falei, as mesmas visões que Daniel teve, quase que João também teve ali na ilha de Patmos, né? Então, ele vem falando aqui que muitos se levantarão para serem julgados para condenação eterna, e muitos se levantarão para serem ressuscitados naquele grande dia, para fazer parte do povo santo de Deus.
Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo. Cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. No livro de Daniel, no capítulo 11, no versículos 2, vem descrito assim: mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridades às minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros em pé em margens opostas do rio. Quer dizer, Miguel, né? E mais dois outros anjos. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que agora estava sobre o rio: quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou as duas mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo, quando o povo santo finalmente for quebrado. Todas essas coisas se cumprirão. E aqui darei autoridade às minhas duas testemunhas, que se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1600 dias. Em Apocalipse 13, no versículo 5, vem nos dizer: então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. É o mesmo tempo em que as testemunhas estão na terra. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. São eles os que não têm o nome escrito no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então, aqui Apocalipse vem dizendo que durante 42 meses haverão duas testemunhas na terra, né, que receberão autoridade para profetizar durante 1260 dias, no capítulo 11 de Apocalipse. No capítulo 13 vem falar sobre a besta, né, que vai ser dado poder a ela sobre todo poder, toda autoridade. Ela vai blasfemar contra Deus, ela vai atacar de uma forma tremenda o povo santo. E em Daniel 12 aqui, o homem pergunta, levantou o homem vestido de linho que estava sobre o rio, levantou as duas mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene, aquele que vive para sempre disse: passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Quando o povo santo for quebrado, quer dizer, quando o povo santo reconhecer que só Deus é Senhor, que através dos seus pecados, das suas idolatrias, quando eles reconhecerem os seus pecados, quando eles confessarem, quando eles pararem de pecar, quando o povo santo for quebrado, realmente quebrado para reconhecer que Deus é Senhor, que Ele é o Criador dos céus e da terra. É durante este período que todas estas coisas, que esses acontecimentos, só depois que o povo santo for quebrado e reconhecer Deus como seu Senhor, como o grande Criador do universo, é que essas coisas passarão. Passará um tempo que na Bíblia se refere às 70 semanas de Daniel. Um tempo são 7 anos, tempos e meio tempo. Então, o anticristo ele vai fazer uma aliança com governos mundiais, e haverá paz durante 3 anos e meio. Quando chegar nesse período de 3 anos e meio, ele vai romper essa aliança e declarará guerra a todas as nações. E ele terá um poder absoluto, mas isso foi permitido pelo próprio Deus. Mas chegará um momento em que isso terá um fim. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu Senhor, como estas coisas terminarão?
Ele respondeu: Agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o fim do tempo. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão o seu significado. E aqui, dando continuidade ao capítulo 13 de Apocalipse, está descrito: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Então, o anticristo ele vai realizar grandes sinais espantosos, vai chegar a fazer descer fogo do céu e ele vai falar que é Deus e ele vai enganar a muitas pessoas na terra. Ele só não enganará o povo escolhido de Deus, porque o povo escolhido de Deus já está ciente de tudo que se aproxima. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá, somente os sábios compreenderão o seu significado. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Aí aqui em Apocalipse 20 vem nos dizer: vi tronos e os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias, porque após o período desses 1365 dias, nós reinaremos com Cristo. A antiga serpente, o diabo, que se chama Satanás, o anticristo, ele será preso por 1000 anos. E durante 1000 anos, o povo santo viverá com Cristo ali em paz e harmonia. Mas após esse período, o grande dragão terá que ser solto para ser definitivamente morto. Aqui Gabriel vem falando: quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Então Daniel, durante todo o período que ele esteve ali na Babilônia, mesmo estando numa terra estranha, mesmo sendo estrangeiro numa terra desconhecida, com uma variedade enorme de deuses, mesmo tendo a sua vida ameaçada de morte, mesmo tendo sido jogado ali na cova dos leões, mesmo tendo sido jurado de morte, Daniel não se desviou 1 milímetro do centro da vontade de Deus. Daniel se manteve firme. E nesse dia que nós possamos pedir ao Senhor Jesus, para que nós possamos pedir a Deus que Ele nos mantenha firme na presença dEle, que nada nos faça desviar da sua presença, nem para a direita e nem para a esquerda, que nós possamos seguir o exemplo de Daniel, que mesmo diante da morte, não negou o seu Deus, que mesmo diante de uma série de cultural de pessoas ali que era totalmente avessa a cultura do povo de Deus, ele não se corrompeu, ele não seguiu os costumes estranhos daquele povo. Ele foi fiel a Deus até o fim. E Daniel era muito amado por Deus, ele era um homem de oração, ele era um homem de jejum. A coisa que mais alimentava Daniel era a presença do Pai, e dessa forma o Pai falava com ele e mandava os seus anjos para lhe trazerem a resposta das visões que Daniel tinha. Daniel tinha o dom de visão, Daniel tinha o dom de interpretação de sonhos, mas isso tudo graças à sua adoração a Deus, a ele não se desviar, a ele não se corromper.
E esse mundo em que nós vivemos, ele traz para nós cada vez mais pratos cheios de lentilha. Ele nos traz a vida saborosa, o riso farto, a alegria falsa, a falsa paz. Muitos de nós temos a impressão que nós somos felizes, a impressão que nós somos plenos. Mas na verdade, quando chega ao fim do dia, que você deita a cabeça no travesseiro, você sente um vazio. A sua alma sente uma necessidade, sente uma falta. É como se seu coração estivesse fora do peito. O riso solto, a alegria, bebedeiras, companhias interesseiras, tudo perde a vez. Porque basta você passar por uma prova, basta você passar por um momento de doença, um momento em que você não pode estar ali rindo no meio das suas amizades, que todos se afastam de você como um estalo. Eu passei por isso. Eu tinha minha casa cheia de pessoas, de riso fácil, de bebedeira, de amigos. Todo final de semana era festas e mais festas. E eu sofri um acidente que eu fiquei paralisada numa cama durante quase 60 dias. E de uma casa cheia, cheia de amigos, cheia de risos, cheia de bebidas, cheia de alegria, sobraram 2 pessoas ali. Sobraram 2 pessoas. E nessa época eu ainda não tinha conhecimento do Senhor Jesus, que eu só precisava dele, que ele era tudo para mim. E junto com o abandono das amizades veio a depressão. E a depressão, ela nos consome, porque aquele vazio só aumenta, aumenta, aumenta. E quando eu conheci esse Deus verdadeiro, esse Deus que cura, esse Deus que restaura, eu conheci o Senhor Jesus, e esse vazio sumiu do meu coração, porque era a falta do Senhor Espírito Santo de Deus. Esse vazio, quem precisava preencher era o Senhor Espírito Santo, era o Senhor Jesus. Por mais que eu tivesse em farras, por mais que eu tivesse alegre, por mais que eu tivesse com dinheiro, em companhias, existia sempre aquele vazio na minha alma. E esse vazio só foi preenchido a partir do momento que eu encontrei o grande eu sou. Que o Senhor Jesus entrou em minha vida e que eu tive um verdadeiro encontro com Ele. Um encontro genuíno que eu me rendi a Ele. Não é simplesmente você estar na igreja, você ir na igreja aos finais de semanas com uma fé falsa, uma fé fingida, mas você se entregar no seu secreto a Deus, você pedir ao Senhor Espírito Santo que traga paz ao seu coração, que inunde os seus dias de alegria, porque a paz que o homem não pode dar, só o Senhor Jesus pode. Só Deus pode nos dar essa paz. E aqui, quando o anjo Gabriel fala ao Daniel, quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Que eu peço que eu possa permanecer firme na presença do Senhor até o dia que Ele determinar para mim. Que essa seja a minha busca constante. Que esse seja o motivo de eu me levantar de manhã e o motivo para que eu me deite à noite. Que o Espírito Santo de Deus me transforme cada dia mais. Me purifique e limpe os meus pecados, uma vida cheia de pecados e de transgressões. Mas que só houve paz a partir do momento do encontro genuíno com o Senhor Jesus. Assim como Saulo, a caminho de Damasco, um perseguidor da Igreja de Cristo,
foi transformado genuinamente após o encontro com o Senhor Jesus. Eu oro, meu irmão, para que você possa se encontrar com este Deus amoroso, esse Deus que nos ama de uma forma tão tremenda, que entregou o seu Filho por mim, por você. Esse Deus cuidadoso que mesmo ali Daniel, naquele lugar, naquela cultura estranha, naquele povo violento, Deus cuidou dele em todos os momentos. Que Deus possa nos cuidar, nos guardar e nos proteger no dia da tribulação, no dia da angústia. Eu te amo, Jesus, eu te glorifico, eu te exalto. Eis-me aqui, Senhor. Faça conforme a tua vontade em minha vida, em nome de Jesus.